Quando a gente olha essa classificação que está na tela, tá? E é uma classificação irregular, porque dos times que eu vou citar, 4 deles têm um jogo a menos. Para mim, depois de 5 rodadas incompletas, já tem um desenho de uma faixa do campeonato que para mim está muito clara. E eu não sei se teremos interseção, talvez uma interseção, que é o Fluminense, fora desse G12. Tá? Porque quando o Cássio falava do Bahia ficar no G10, você começa a procurar times que poderiam tirar o Bahia do G10. Aí você olha, ok, Grêmio e Fortaleza são times capazes. Corinthians esse ano acho muito difícil. E Fluminense. São 3 times capazes ali, mas o Bahia teria que ser. O Bahia não tem a obrigação de fazer um brasileiro melhor que o do Fluminense. Ele não tem a obrigação de fazer um brasileiro melhor que o do Grêmio. Tá? Mas, num conjunto histórico, 2, 3, 4 desses times sempre tem um desempenho abaixo da linha média. E o Bahia precisa não ter. O Bahia precisa ter um desempenho, não precisa ser um desempenho de líder do campeonato. Ele precisa ter um desempenho positivo. E eu acho que a grande chave para o Bahia conseguir isso é o que a gente viu ontem. É o que a gente viu domingo no Engenhão. Porque o Bahia foi melhor que o Botafogo? Não foi melhor que o Botafogo. O Bahia foi mais estável que o Botafogo? Foi. Teve uma postura melhor que a do Botafogo? Teve. E para o histórico do Bahia, para o histórico de quase todo o futebol do Nordeste. Mas o próprio Bahia tem esse histórico de ser um visitante fraco. A forma com que o Bahia jogou, ela abre muitas portas para se pensar nessa campanha estável. Porque você olha para o Bahia, sobretudo aquele Bahia que começa o jogo, é o que foi falado aqui. É muito forte, pô. O meio-campo é muito forte. Os torcedores do Bahia torcem o nariz para Everaldo, mas é um atacante que quem não é do Bahia valoriza ali na frente. Quem é do Bahia torce o nariz porque a relação com o Everaldo é de altos e baixos. Tá? Talvez para os tricolores seja de altos e médios, mas eu acho que ela é de altos e baixos. Eu gosto do atacante, sempre gostei, por sinal. Agora, continua com aquele probleminha de as substituições vão diminuindo um pouco a capacidade do time de capacidade técnica do time, de se fazer, de ser o diferencial. Mas contra o Botafogo, por exemplo, que o Bahia foi perdendo força técnica com as substituições, e o Botafogo foi crescendo em campo. Tem uma hora que o treinador do Botafogo sai completamente do eixo, faz uma substituição, colocando aquele zagueiro que o Fortaleza, me fugiu o nome dele agora. Barbosa. Isso, jogando o cara de centroavante mesmo. Tá? O cara, e detalhe, não faltava 5 minutos, não. Faltavam 9 minutos com mais os descontos, faltava 16 minutos, 17 minutos de jogo. E o Botafogo, que vinha conseguindo criar, para de criar, para tentar fazer um jogo de bola na área que não consegue fazer. E aí o Bahia ganha de presente o desenho para o jogo, né? Que é o desenho do time estável. Se tiver um bom contra-ataque, vou encaixar, encaixou. Então, quando você vê uma partida como essa, de um time como o Botafogo, que poderia ser o líder, hoje, isolado, se tivesse vencido o Bahia, dá uma segurança. Dá uma segurança porque o Bahia fez esses 10 pontos, tá? Sem Juventude, sem Criciúma, sem Atlético Goianiense. Ah, teve o Vitória, mas o Vitória para o Bahia é diferente. O Vitória para o Bahia não é o mesmo Vitória para todo mundo. É clássico, confusão, barradão cheio. E esse time desse ano ainda sabe jogar contra o Bahia. Então o Bahia conseguiu largar bem com 10 pontos pesados. 10 pontos
de alto peso para uma Série A. O Atlético Paranaense pegou o Cuiabá nessa caminhada aí. A gente pode até ver os jogos do Atlético. Então, me chama a atenção isso, tá? A largada do Bahia é uma largada sólida, tá? E como o time tem um alto potencial técnico embarcado, isso me traz sublinha, tá? Eu não acho que o Bahia é nem de perto ali uma tartaruga em cima da árvore, não. Tá? Eu acho que tem plenas condições de se enraizando aí nesse campeonato ali, das 6, 8 primeiras posições, e aí você ficando por ali na reta final, você vê o que consegue.